o porta-voz de Deus para a sua vida. Eu sei que ele já preparou a mensagem, o Senhor já deu a mensagem para ele, mas eu sou ousado em dizer, o que ele vai pregar nesta noite é para mudar a sua história. Porque eu tenho que ter essa convicção, que ele vai trazer uma palavra direcionada do trono de Deus para a sua vida, para que possa mudar a sua história. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, entregamos a vida do pastor Tiago nas tuas mãos, crendo que desde já o Senhor vai dar graça, conhecimento e entendimento ao teu filho, meu Pai. Usa ele numa dimensão sobrenatural, a qual tu nunca usaste da maneira que vai usar hoje, para que o teu povo possa reter a palavra nos vossos corações e fazer proeza. Tudo isso, meu Pai, nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Som. Saúde, irmãos, a paz do Senhor. Podem sentar, meus queridos e amados irmãos. Quem tem Bíblia? Som. Último dia, encerramento da nossa cruzada bíblica aqui, conferência bíblica, Efésios 6:10, né? As armaduras de Deus. Vamos estar lendo hoje Efésios capítulo 6, versículo 13. Está aqui já. Amém. Glória a Deus. Efésios 6:13. Mas antes de ler, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer a Deus porque o Senhor é bom. Tem nos concedido uma família abençoada. Minha esposa Adriana, meu filho Davi. Tem me concedido saúde. E agradecer a vida do pastor que nos tem concedido a oportunidade de estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vida do pastor. Queria agradecer aos irmãos que aqui estão. Saiba que quem era para estar aqui é você, tá? Não pense no da direita nem da esquerda, não. Quem era para estar aqui era você. E eu tenho uma coisa para te dizer. Deus tem uma palavra para você, tá? Se você abrir os seus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, não enxergando o homem que aqui está à tua frente, mas enxergando o Deus que você serve, Ele tem uma palavra para você. E assim como o pastor Lúcio falou, uma palavra que pode mudar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Efésios 6:13, está escrito assim. Você quer ler junto comigo? A igreja quer ler junto comigo? Vamos ler. Portanto, eu vou repetir para ficar gravado, tá? Isso é uma estratégia para que a palavra fique cravada na tua mente. Estais. Peraí, volta. O 13. É o 13 ainda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O título dessa pregação é O Dia Mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa conferência começou com o pastor Haroldo. Quem lembra? O pastor Haroldo deu uma introdução sobre o mundo espiritual. Quem lembra disso? A segunda pessoa que pregou, o irmão Santos, olha lá, amém. A segunda pessoa que pregou foi o pastor Anderson Rodrigues. Ele se aprofundou nas questões espirituais. Ele falou sobre as hierarquias espirituais, angelicais. Quem lembra? Os serafins, os seres mais altos que existem, os seres mais poderosos. Serafim significa aquele que arde em fogo. São seres que ficam ao redor do trono de Deus, que ficam com duas asas cobrindo o rosto, com duas asas voando e com duas asas cobrindo os pés. E eles ficam de dia e de noite, 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele falou também sobre os querubins. Ele falou sobre os principados, sobre as potestades, sobre os anjos, sobre os dominadores. Aí viemos e entramos nas armaduras espirituais. A primeira armadura, quem pregou foi o pastor Lúcio, pregou sobre a couraça. Qual que é a função da couraça? A couraça tem a função de guardar o teu corpo, proteger o teu corpo contra
as investidas do diabo. Numa guerra, se você está lutando, a couraça ela serve hoje como um colete à prova de balas. Seria mais ou menos a mesma coisa para os tempos antigos. Na segunda arma que foi pregada, quem pregou foi o presbítero Herbert. Ele pregou sobre o sapato, o evangelho, calçados com o evangelho da salvação. O que significa dizer isso? Para que serve essa arma? Essa arma do sapato serve para que você saiba o caminho que você deve andar. O evangelho de Jesus Cristo, ele aponta um caminho. O evangelho de Jesus Cristo não é filosofia. O evangelho de Jesus Cristo é mudança de vida, metanoia. E ele aponta um caminho. Que caminho é esse? É o caminho para o céu. Então você tem que se calçar com o evangelho de Jesus Cristo para que você caminhe para o céu. E você só vai caminhar para o céu se você conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Ele está onde, presbítero, pastor, irmão? Ele está aqui, ó, na poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, para você conhecer o evangelho de Jesus Cristo, você vai ter que ler a Bíblia. Ah, mas eu vejo os irmãos pregando. Fica nessa daí que pode vir alguém, daqui a pouco você vai entender e roubar a tua bênção. Depois do evangelho da paz, calçados como o evangelho da paz, veio o capacete da salvação. E o que o capacete, o que essa arma? Por que Paulo fala isso? Porque o capacete tem uma função. Qual que é a função? É proteger a tua cabeça. Só que aqui a gente está falando de coisas espirituais. Se estamos falando de coisas espirituais, o próprio Paulo dá a interpretação. Ele fala para que vocês sejam protegidos dos dados do maligno. Por quê? Porque o nosso campo de batalha espiritual é a mente. E o diabo ele fica lançando flechas, dados inflamados. Para quê? Para atingir a tua mente, para te causar dúvida, medo, ansiedade, depressão. Para isso que serve o capacete. O capacete serve para você ser protegido, para você proteger a tua cabeça de receber dados inflamados do inimigo. Esse capacete é espiritual, meu irmão. Você consegue entender isso? Quem consegue entender isso? É um capacete espiritual. Toda vez que você está com dúvida, com medo, com ansiedade, com depressão, eu não sei se é só eu que estou ouvindo muito agudo. Está agudo para vocês, não? Não? Então o retorno está bem agudo para mim. Obrigado. E o capacete ele serve para proteger a tua cabeça, para fazer com que você não seja atingido. Aí você fala, irmão Tiago, eu ando com medo, eu ando com dúvida, eu ando com ansiedade, com depressão. Sei lá, as coisas parecem que na minha mente, os meus pensamentos estão muito acelerados. Eu não consigo dormir à noite. Eu estou com muitas dúvidas. Será que é isso mesmo? Isso ocorre porque está faltando uma armadura espiritual, chamada capacete da salvação. Se você é salvo em Cristo Jesus, a dúvida não pode habitar a sua mente. Se você é salvo em Cristo Jesus, a dúvida não pode tirar a tua fé. Se você é salvo em Cristo Jesus, o medo não pode prevalecer no teu seio, na tua mente. Cuide da sua mente. A sua mente é o campo de batalha do inimigo. Você tem que colocar o capacete da salvação. E o que é salvação? Salvação é a inteira certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue, e que pelo seu sangue, uma vez que eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida, pelo sangue dele que me purifica de todo pecado, eu estou apto a entrar no céu, seja qual for a hora. Eu posso estar pregando aqui e o Senhor pode querer me levar exatamente agora, mas a minha alegria, a minha certeza é que se eu sair daqui agora e for para um outro lugar, esse lugar é o céu. Essa certeza tem que habitar a tua mente. Se ela não está habitando a tua mente, está faltando o capacete da salvação. Depois do capacete da salvação, o outro pastor Wagner, o pastor Wagner Souza, pregou sobre o escudo da fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento
das coisas que não vemos e a certeza daquilo que se espera. Firme e certeza. Então fé não tem nada a ver com emoção. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com razão. Firme e certeza. Como assim? Fé não é sobrenatural? A fé é sobrenatural. Mas a nossa sobrenaturalidade, ou a sobrenaturalidade da fé, está baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aquele que lê, medita na palavra do Senhor Jesus Cristo, está escrito assim na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, e recebe essa que é de graça para você. E se você receber e entender, a tua vida vai mudar. Está escrito no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes, cujas folhas não murcham, e dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto ele fizer prosperará. Quando você entende isso, você vai entender que pela fé, se eu estou em Cristo Jesus, tudo quanto eu fizer tem que prosperar. Porque não sou eu que corro atrás da bênção. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é a bênção que corre atrás dele. Não é o lugar que é abençoado, é você que leva a bênção até o lugar. Eu estou trabalhando no lugar, pastor Tiago, e lá é uma tribulação, eu quero sair de lá. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele lugar deve ser abençoado pela tua vida lá, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer que você é o sal e você é a luz. Se o sal não der sabor, para nada ele serve, senão para ser pisado pelos homens. Eu estou sendo pisoteado, então você não está sendo sal, você não está dando sabor. Presta atenção na tua vida. Você está conseguindo irradiar luz onde você está? Pois deixa eu te dizer uma coisa, está na Bíblia, não sou eu, tá? É o Senhor Jesus Cristo que diz: nós somos luz para este mundo, e onde nós estivermos, nós temos que brilhar. E eu não estou falando do brilho humano, eu não estou falando do status humano, eu não estou falando de você ser um famoso porque é TikToker, porque é influencer. Não, eu estou falando do brilho de Jesus Cristo nas nossas vidas. As pessoas que estão em desespero lá fora, não é a igreja que tem que estar em desespero. Se o mundo estiver em desespero, o mundo só tem uma porta para recorrer, e essa porta é a porta da igreja de Deus. E quem são a igreja de Deus? Você deve estar pensando: essas 4 paredes, esses bancos, são esse microfone, ou o quê? A igreja de Deus é justamente, olha para a pessoa que está do teu lado, olha bem na bola dos olhos dela, olha bem direitinho na bola dos olhos dela, acorda ela, sacode ela, acorda ela, fala assim para ela: você sabia que você é igreja de Deus? E que você, onde quer que você esteja, você tem que ser luz. As pessoas querem essa luz, as pessoas buscam essa luz. Deixa Cristo brilhar na tua vida. Depois disto, veio o presbítero Fábio, evangelista Natan, e ele pregou sobre a espada, que é a palavra. E por que a palavra é a espada? Porque a palavra é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, divide juntas e medulas. Está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou inventando não, tá? Hebreus. E a única apta a discernir pensamentos e intenções. Deixa eu te dizer uma coisa: uma bala pode atingir o teu corpo físico, uma faca pode cortar a tua carne física, uma pedrada pode te atingir fisicamente e fazer você até sangrar. Mas a palavra do Senhor, se você soubesse o poder dela,
você usaria ela dia e noite. Porque sabe qual é o poder que ela tem? Ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma, do espírito, dividir juntas e medulas e entender os pensamentos do homem. Portanto, quando você prega a palavra do Senhor para alguém, você pensa que não está fazendo efeito, mas a palavra pregada por um crente que é luz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A pessoa que está recebendo, ela pode estar ali sem dizer uma palavra, mas ela sabe que está penetrando até a divisão da alma, do espírito, e ela faz o Senhor revelar os pensamentos dela. Esse é o poder da palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade. Essa verdade foi revelada pelo presbítero Fábio. Só tem um jeito, uma maneira de você conseguir essas armas espirituais, e não tem outro: oração e súplicas. Oração e súplicas é o único jeito de você conseguir essas armas espirituais. Não pense que assistindo Netflix você vai conseguir. Você está se enganando a si mesmo. Não pense que rolando rios o dia inteiro no YouTube você vai conseguir. Não se engane, igreja. Não se engane, igreja de Deus. O Senhor Jesus Cristo me traz aqui para te dizer: só há um jeito de você bater na porta do céu. E quem deixou esse jeito escrito para que eu e você soubéssemos qual que é, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. No evangelho escrito por Mateus, ele vai dizer assim: olha, batei, abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, busquem que vocês encontrarão. A busca, o bater, o procurar é a súplica, é a oração. É você, meu irmão, mergulhar numa intimidade diferente com Deus. Eu lembro, meus amados e queridos irmãos, que quando eu me converti ali na Bela Vista, era rodeado de forró, de casa de show, aquelas coisas todas. Mas o Senhor, e quando a gente fala se converter, a gente está falando de metanoia. Metanoia significa mudança de mente, conversão. O que é a metanoia? Para os irmãos entenderem de forma muito clara. Eu faço sempre isso na escola dominical. Eu estava caminhando rumo ao inferno. O Senhor Jesus Cristo me pegou no caminho e me fez mudar de direção. E eu estou agora caminhando rumo aos céus. Se você também está nessa caminhada rumo ao céu, dá um glória a Deus, dá um aleluia. E eu estava caminhando para o inferno, o Senhor me pegou no caminho, me fez mudar de direção. Eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daquele momento eu falei: não, eu não quero ficar apenas com águas pelos tornozelos. E comecei a me empenhar, a me dedicar na oração, na leitura da palavra. E o Senhor foi me revelando verdades espirituais. O Senhor foi me dando experiências espirituais. O Senhor descortinou os céus na frente dos meus olhos. Eu pude ver o céu aberto. Eu pude profetizar. Eu pude falar das coisas do céu, não de alguém que ouvia falar, mas eu pude falar das coisas do céu de alguém que estava vivendo as coisas do céu. E só tem uma maneira de você viver as coisas do céu: é através da súplica, da oração, do jejum, da madrugada. É no sacrifício mesmo, meu irmão. É naquela madrugada fria. Se você levantar, se você buscar, se você disser: Senhor, eu estou sacrificando o meu corpo, a minha carne, porque eu quero saber, eu quero entender o céu por dentro. Eu não quero apenas ouvir falar. Deixa eu te dar uma resposta da parte de Deus clara, porque assim foi comigo. O Senhor se revela, Ele te responde e Ele faz você conhecer o céu por dentro, porque é isso que Ele quer. Ele quer relacionamento. E agora, meu irmão, quero começar a minha pregação, mas fique tranquilo que antes da meia-noite eu saio daqui. Você crê? Você me aguenta aí por mais uns 10 minutos?
Não, ninguém me aguenta mais por 10 minutos. Então rapidinho, eu vou acabar, tá? Pode ficar tranquilo. Se tivesse dito também, eu ficava 10 minutos. Agora é só 5. Tá aberto o vaso, fica tranquilo. Essa carta de Éfesos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Parece estranho assim falar apenas um versículo, um texto, e discorrer em cima desse texto, meus irmãos. Eu sou de uma corrente que eu gosto do ensino bíblico. Então eu gosto que as pessoas entendam o porquê que a carta foi escrita, para quem ela foi escrita. Essas perguntas se fazem necessário para que você entenda o contexto espiritual, para que você entenda o porquê que essa carta foi escrita. Paulo, apóstolo de Cristo, como todos vocês sabem, se converteu no caminho de Damasco. E aí Paulo e Barnabé são separados para a obra missionária aos gentios. No capítulo 19, no versículo de número 35, ali nós vamos, o capítulo 19 inteiro, mas o versículo 35 em especial, vai discorrer sobre a igreja de Éfeso. Paulo fica naquela igreja durante 3 anos, ministrando o evangelho. 3 anos. Foi a igreja que Paulo mais se dedicou. Foi a igreja que Paulo mais amou. E por que Paulo fez isso? Porque em Éfeso, a idolatria imperava. Ali existia uma estátua da chamada Diana dos Efésios. E essa estátua tinha uma crença sobre ela. Eles acreditavam que essa estátua tinha caído do céu pronta. E ali eles erigiram um templo para eles, deusa Diana. E essa estátua era conhecida como Diana dos Efésios. E na cidade dos Efésios, essa estátua era visitada por todos os povos ali da Ásia. Era considerada uma cidade onde as pessoas faziam romaria até ela. E as pessoas idolatravam essa cidade, essa imagem. E o comércio dessa cidade girava em torno dessa idolatria. Os homens dali ganhavam dinheiro vendendo estátuas, vendendo ouro, vendendo artigos religiosos. E Paulo chega naquela cidade. Paulo encontra 12 discípulos. Entre esses discípulos, um cidadão chamado Apolo. E Paulo pergunta a Apolo: ouviste falar do Espírito Santo? E eles: nem sabíamos que existia Espírito Santo. E Paulo pergunta para eles: em que batismo fostes tu, vocês, batizados? E eles falam: no batismo de João, para arrependimento do pecado. Paulo então impõe as mãos sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas, começam a profetizar, começam a ser cheios do Espírito Santo, para fazer uma grande obra naquela cidade. E juntamente com Paulo, durante 3 anos, eles pregam poderosamente o Evangelho de Jesus Cristo. E eles plantam então a igreja, que é chamada hoje de igreja de Éfesos. E na igreja de Éfesos, tinha muitos homens cheios do Espírito Santo, homens escribas, homens que tinham capacidades intelectuais acima da média, pessoas com condições materiais muito acima dos outros. E na igreja de Éfeso, Paulo ganhou os irmãos em amor, e a igreja vivia em comunhão. Era uma igreja que Paulo amava, e era uma igreja que era amada por Paulo. E aí chega um determinado ponto, e nós estamos lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 17, em que há um reboliço nessa igreja. E Paulo entende que é a hora de sair daquele lugar. Paulo fala desse jeito: chegou a hora. Só que Paulo amava tanto aquela igreja, que o que ele faz primeiro? Ele fala: Paulo, vai para Corinto, que eu vou para tal lugar, e nós nos encontraremos em Mileto. Apolo não entendeu no primeiro momento, mas fez o que Paulo mandou. Paulo chegando a Troade, Paulo fala desse jeito: eu não quero voltar mais pela igreja de Éfeso, porque ele não conseguiria se despedir da igreja
de tanto amor que ele tinha por aquela igreja. Só que Paulo era um plantador de igrejas, ele era um evangelista, ele não podia se apegar apenas àquela igreja, mas ele amava tanto aquela igreja, que ele não conseguia mais voltar por lá. E aí ele escreve. Mas aí, os anciões da igreja falam: não, nós queremos ver Paulo. E eles marcam o encontro, mas Paulo não tinha mais coragem de voltar até a igreja. Então Paulo fala: vamos nos encontrar em tal cidade. E eles se encontram. E Paulo vai falar para eles, começa a conversar com eles, começa a discorrer, falando do evangelho, do sangue de Jesus Cristo, da graça salvadora, do que ele fez perante eles, e que eles guardassem isso com amor, porque viria um dia em que eles precisariam lembrar destas palavras. E esse dia é chamado de o dia mau. Tem um dia em que eu e você temos que lembrar que antes que chegue o dia mau, nós fomos revestidos com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Então Paulo orienta eles. Paulo vai dizer: olha, vai chegar um dia em que eu não estarei mais no meio de vós, e lobos devoradores entrarão no meio de vós para devorar vocês, para tirar de vocês a salvação, o capacete, para tirar de vocês a fé, o escudo, para tirar de vocês a justiça, a couraça, para tirar de vocês o evangelho genuíno, os sapatos. Chegará um dia em que esses homens estarão no meio de vocês, mas lembrem-se do evangelho que eu vos tenho pregado, e o evangelho que eu vos tenho pregado é o evangelho da salvação, é o evangelho da justiça, é o evangelho da fé, é o evangelho da espada, é o evangelho que transforma as vidas através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo conclama a igreja de Éfeso: lembra-te desse dia. E que dia é esse, irmão Tiago? O dia mau é o dia em que aquela pessoa aconteceu, meus irmãos, tem mais ou menos 3 semanas. Um senhor pediu um auxílio nosso lá no hospital. Falou: você consegue um exame para mim? O médico falou que eu estou com pedras nos rins, e ele precisa de um ultrassom para identificar o tamanho dos cálculos renais para poder fazer a cirurgia. E eu falei: tranquilo, meu amigo, ultrassom, de boa, sossegado. Marcamos o dia, marcamos o ultrassom. Daí um pouco, toco o meu telefone. O doutor Vitor fala: Edson, desculpa, meus irmãos, meu nome é Edson, tá? Só para os irmãos ficarem cientes. Edson, preciso falar com você urgente. Falei: tudo bem, doutor. Posso ir até a sua sala? Pode vir. Chegando na minha sala, ele falou: você conhece essa pessoa? Eu falei: não, só uma pessoa que pediu para ajudar ela, e aqui é a minha parte. Ele falou: você tem algum parente dela? Alguém aí que eu possa falar? Eu falei: calma, vou tentar ver aqui. Tentamos entrar em contato com algum parente. Apareceu uma sobrinha dele. E quando a sobrinha dele apareceu, o doutor chamou ela. Eu estava próximo. E aí o doutor falou desse jeito: eu preciso te dar uma notícia. O seu tio está com câncer. Mas a questão não é só ele estar com câncer. Ele está com metástase. Se os irmãos não sabem o que é isso, é quando o câncer se espalha pelo corpo. E ele tem mais alguns dias de vida. Ele tem mais alguns dias de vida. E aí ela começou a chorar, se desesperou.
E ela falou: eu não vou conseguir falar para ele. E aquele homem teve que vir e ouvir uma notícia que literalmente destruiu a mente dele, o psicológico dele, que ele iria morrer. Agora eu te pergunto, ele estava com o capacete da salvação? Ele estava com o capacete da salvação? A igreja de Deus necessita parar de brincar de igreja. A igreja de Deus precisa entender que ela é a diferença entre esse mundo ser destruído e esse mundo ser salvo. O Senhor nos deu as armaduras espirituais para que nós, eu e você, tá? Não é quem não está aqui. É eu e você que estamos aqui. E você que nos ouve por essa live. Eu e você precisamos usar as armaduras de Deus. Certo pastor, há muito tempo atrás, nós congregávamos na Bela Vista. E ele trouxe o filhinho dele para fazer um tratamento aqui em São Paulo. O nome do filhinho dele tinha 10 anos, era Caleb. E chegou o dia mau para ele. Ele recebeu a notícia que o filho dele iria ser retirado dessa terra. E ali, ele permaneceu algum tempo conosco. Hudson, lembrei do nome dele, pastor Hudson. Deus resolveu levar Caleb. Mas você sabe qual que era a diferença? Ele tinha certeza que Caleb estava com o capacete da salvação. Ele tinha certeza que Caleb saiu daqui, mas foi para um lugar melhor. E a Bíblia vai dizer que nesse lugar que está separado para mim e para você, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. E o pai dele ficou triste num primeiro momento, mas depois entendeu que Caleb foi para junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por conta disso ele tinha a esperança que no dia que o Senhor levasse ele dessa terra, ele se encontraria com Caleb. Só pode se encontrar com o Senhor Jesus quem está com o capacete da salvação. Só pode bloquear os dados inflamados do inimigo contra a tua mente quem está com o capacete da salvação. Só pode resistir às investidas do inimigo quem está com o capacete, quem está com o escudo, quem está com a couraça. E só pode atacar o inimigo quem está com a espada. E a igreja do Senhor tem essas armas para atacar o inferno. E o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Pastor, posso chamar a igreja para ficar de pé? Coloque-se de pé, meu irmão. Agradeço por você ter me aturado por mais esses minutos. Só uma pergunta: alguém no nosso meio que ainda não tem o capacete da salvação? Se tem, levanta a tua mão, porque o Senhor quer colocar em tua cabeça o capacete da salvação. E eu me recuso, repito, me recuso a ficar insistindo em uma coisa que é tão preciosa. Obrigado, meu irmão. A salvação é um presente de Deus, de graça. Um presente maravilhoso que o Senhor dispersou para a sua igreja. Se há alguém aqui em nosso meio que ainda não tem o capacete da salvação, eu vou contar até 3. Se não há, amém. 1. Se há, dá um sinal com a tua mão. 2. Se há, é a última chance. 3. Se não tem,
Então amém, meu irmão. Que Deus te dê uma oportunidade e que o Senhor seja misericordioso contigo. Mas para você, igreja do Senhor, que entendeu a mensagem e que quer cada vez mais ser revestido pelas armaduras de Deus, eu quero encerrar, pastor, essa conferência diferente. Eu quero chamar toda a igreja, porque eu não aceito que ninguém dentro da igreja, nenhum crente não seja revestido pelas armaduras espirituais do Senhor. Saia do teu lugar, toda a igreja. Eu não estou chamando uma pessoa, eu estou chamando toda a igreja. Criança, adulto. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei a mensagem da é por uma coroa se eu aleluias. Fecha teus olhos. Senhor, a tua palavra que foi manifestada e entregue